Série D já tem enquete aí. Já tem enquete. O Botafogo fará o que na Série C? Briga para classificar, só permanece, luta contra o rebaixamento, vai votando, porque eu já vou aproveitando aqui, também tem vários votos aqui, eu já botei o meu também. Por enquanto é o seguinte, Rovares, na enquete o Botafogo briga para se classificar 17%, só permanecer 55%, luta contra o rebaixamento 33%. Ou seja, quem está aqui na live, quem já está interagindo conosco, né, obrigado pelo carinho da audiência, vai acreditando que o Botafogo, ele permanece, né? Então vamos trazer o resultado aí na tela então do jogo Botafogo e Volta Redonda. Já são 3 jogos sem perder, vitória em casa por 2-0, uma sequência de 2 vitórias em casa, um empate fora. Se tivesse fazendo mais ou menos isso já desde o começo, estaria numa situação bem melhor, mas afasta de vez também, né, aquele fantasma do mau momento que viveu durante várias rodadas, né, Romildo? Porque foram algumas boas rodadas de início e depois uma sequência enorme de derrotas, né? O filósofo Roberto Michele, né, ele disse certa vez que tem hora que futebol dá uma nhaca. Que danado é nhaca, né? A gente da época já encontrou alguma dificuldade, imagine você, a geração Z. Nhaca é aquele desânimo, sabe? Aquela coisa que deixa o cara para baixo, entendeu? O baixo astral, a tal da derrota. Não tem parede, não. Agora, o Botafogo estava precisando vencer, porque você vencendo, até os problemas internos que existem, insistem e teimam em acontecer, e o Botafogo não é uma exceção, até os problemas ficam menos difíceis, né, de se resolver. Então o Botafogo estava realmente precisando vencer para depois acontecerem as correções do Marcelo Fernandes, né, de ordem tática, técnica, etc e tal, mas sobretudo alguns possíveis problemas internos de relação e tal. Então eu vejo assim, sabe, Rovares, mas eu não gostaria de analisar taticamente e tecnicamente um jogo que eu não vi. Então fica apenas com a vitória. O Botafogo não venceu qualquer um, venceu o Volta Redonda, faz as pazes com o seu torcedor, não é? Vinha de derrotas seguidas, agora de resultados seguidos sem perder. Então está saindo de um momento pior para uma transição. E por que eu estou dizendo isso? Porque esses resultados últimos não me dão a certeza de que agora o Botafogo vai embalar. Se eu, por exemplo, fosse participar dessa enquete, eu ficaria com, me parece, a questão B aí da prova, né? O Botafogo vai brigar para permanecer, na minha opinião. Essa é a minha opinião também, né? Agora eu queria só fazer um adendo para voltar a peteca aí para vocês, em relação à briga das torcidas do Botafogo. Rapaz, isso é histórico. A vergonha é tão grande que normalmente, né, a gente chama de cordão de isolamento, não é uma corda, mas policiais fazendo aquele cordão de isolamento, só acontece entre torcidas rivais. E pasme você que porventura ainda não saiba, lá no Botafogo, algumas organizadas, elas são divididas por cordão de isolamento. Quer dizer, você torce para o mesmo clube, mas tem que ter um cordão de isolamento que é para você não brigar. Mas claro que todo mundo sabe que ninguém é inocente e ingênuo a esse ponto, que na verdade lá tem toda uma questão de facções, a gente sabe como a violência chegou, né, infelizmente lá na capital paraibana, e infelizmente o futebol não foge à regra, então fica esse ponto negativo, né, Rovares? Tanta coisa boa para a gente falar, mas as organizadas do Botafogo acabaram gerando essa nódoa no final de semana muito positivo para o nosso futebol. Menos mal que a justiça já começa aí a tomar as suas providências. Isso mesmo, né? Não é de hoje, né? O detalhe é o seguinte, é que as coisas quando acontecem do Cajá para cá, parece que elas são 100 vezes mais do que do Cajá para problemáticas, né? Assim, são mais, digamos que rigorosas as aplicações de leis e regras, né? Porque isso não é de hoje, né? Isso aí é de muito tempo, né? Então, assim, já era para ter tomado uma atitude mais enérgica. E para você ver, não tem nada a ver com o futebol, né, brother? Porque o time foi bem e quem acompanhou os maiores momentos poderia ter sido mais. O Botafogo criou muitas situações, o goleiro foi muito bem, inclusive do Volta Redonda. E o Nenê, mais uma vez, sendo muito importante, muito participativo. Eu ia falar isso novamente. Perfeitamente. É um Botafogo com o Nenê e um Botafogo sem o Nenê. E o Nenê mostrou mais uma vez que faz jus ao salário que tem, né? O Eduardo a Nenê dependência, né? Que a gente falava tanto. É o Nenê, né? E com isso mostra, o Nenê dependência.
Ele quando está em campo, o Botafogo consegue no mínimo empate, fora, vence em casa, sem o Nenê perde em casa, perde fora. Então ele leva esse time, é o carregador de piano, né? Com a idade que ele tem. Mas aí agora, como eu disse assim, né, para a Série C, para o nível da Série C, não dá para esperar só que o Nenê todo jogo, ele não fez gol nesse jogo, né? Mas participou bem do jogo, né, foi criativo, foi participativo não só ofensivamente, mas também o lance em que ele estava ali ajudando para marcar. Então é assim que se espera que o Botafogo evolua, né, brother? E também se espera de outros jogadores, né? Como por exemplo o Henrique Dourado, que vem jogando melhor, ele vem pegando ritmo, assim, ainda não tá aquele cara. O que a gente espera dele é que ele faça gols, né? Porque ele é atacante, é centroavante e é experiente. É outro nome de peso de um salário alto nesse time do Botafogo que tem que fazer essa parceria. Fazendo pivôs, né? Como por exemplo o Henrique Dourado, que vem jogando melhor, ele vem pegando ritmo, assim, ainda não tá aquele cara. O que a gente espera dele é que ele faça gols, né? Porque ele é atacante, é centroavante e é experiente. É outro nome de peso de um salário alto nesse time do Botafogo que tem que fazer essa parceria, ou não só jogar a responsabilidade para as costas do Nenê. Né? E tem jogado bem também muito fora da área, fazendo pivô, fazendo abertura de jogada, puxando marcação, que também é importante. Mas para um jogador do gabarito dele, a gente espera muito mais do que só fazer participação tática, né? Ele tem que fazer alguma coisa individual, alguma coisa diferenciada, que é o que o caracteriza, né? Futebol é um bicho danado. Eu já desisti há tempo, né, de buscar entender futebol, né? Tem coisas que nem a NASA compreenderia. Tipo, o que foi que você achou em princípio? E daí o meu zelo sempre de fazer pré-julgamentos, né? Que o Nenê chegaria apenas para ganhar os 250 mil reais ou mais ou menos, e não nos interessa muito, é a questão dele e da SAF do Botafogo, e que isso poderia causar um problema no elenco, porque tem jogadores ganhando bem menos. E eu lembro aqui que aqui exatamente onde você se encontra hoje estava o Alisson, Alisson Cassiano, né? Alisson, o ex-zagueiro do 13 que esteve conosco. Sim, o Alisson, recentemente, né? E a gente fazia essa pergunta, né? Ô Alisson, como é que a turma vê um jogador que chega ganhando uns 4, 5 vezes mais? E ele me deu a resposta que eu realmente esperava. Porque é um detalhe, se esse cara chega, ele entrega, ele me ajuda, eu sou coadjuvante, mas eu vou participar do bicho, eu vou participar da gratificação. Esse cara vai me dar vitórias, né? Esse cara vai me dar título. Tá resolvido. Agora, aquele que chega ganhando 4 vezes mais do que eu ganho, para eu correr para ele, é santa paciência. Aí, o que é que está acontecendo no Botafogo? É exatamente o inverso do que a gente imaginava. Eu faço até a minha culpa. Eu não vou dizer que eu não pensava diferente. Eu achava que o pessoal ia correr para o Botafogo, pro Nenê. E, na verdade, o Nenê que está correndo pelos caras, né? Quem está resolvendo, quem está fazendo o que se espera dele, né? Ele está ganhando mais justamente para render mais e ser essa referência. Quando a gente fala Nenê dependência, não é que a gente está criticando que o time não pode ter essa dependência, porque quando você traz um jogador com essa diferença de qualidade, essa diferença de valor financeiro, é justamente para criar uma dependência em torno dele, que vai girar em torno dele o sucesso da equipe. Essa dúvida foi gerada por toda a imprensa, né? Já está acostumado a ver outros casos como... Não, outros casos não. Eu não. Você sabe que você sempre fica lembrando que eu comentei aqui, se o Nenê vem e vai sobrar. Se o Nenê vem e vai sobrar. Vou dizer a você, um dos poucos, mas quando a gente fala na imprensa do modo geral, era isso, né? Porque nós já vimos muitos casos, inclusive no futebol paraibano, de trazermos jogadores, principalmente o Botafogo. O Botafogo trouxe várias estrelas. O Botafogo já trouxe ali o próprio Léo Moura, já trouxe o ex-goleiro do Corinthians, o Felipe, certo? O Léo. O Léo Moura a gente falou aqui. Mas aí é o seguinte... Mas, por exemplo, já dá sorte com camisa 10. Marcos Aurélio chegou aqui já velhinho e arrebentou. E são raras exceções. Por isso que desperta aquela dúvida desde a capital até a gente aqui. Né? Essa foi a dúvida que nós tivemos. Mas aí quando o Romildo coloca aqui, e a gente vê na realidade, você também coloca, e a gente vê o Nenê jogando bem, o Nenê fazendo gol, o Nenê carregando esse time nas costas, né? Sendo o contrário daquilo que a gente pensava, fica feliz. Né? Só para complementar a informação, as torcidas organizadas afastadas foram a Jovem e a Fúria. Nos jogos contra Brusque e Confiança, novas medidas serão tomadas de segurança, mas estão afastadas essas duas torcidas. É horrível e isso. E aí fica a dúvida, o jogo contra... Tá aqui, a medida atinge as torcidas Jovem e Fúria,
nas duas partidas do Belo Comandante no estádio Almeidão nos dias 30 de junho e 12 de julho. O Ministério ainda informou que a suspensão pode ser estendida de acordo com o desenrolar da punição na condução aí das investigações. Bem, atrapalhou o jogo, né? Tá falando aqui ordens de paralisação de atividades, substituição de direções, algumas exigências aí, deverá ser alvo de maior investigação o que está acontecendo. As duas torcidas emitiram notas. No texto elas comunicaram o encerramento temporário das atividades e o afastamento de suas lideranças. Ou seja, o afastamento é aquele, né? Ele vai para o estádio sem a camisa. A paisana, né? Paisana, como diz. Eu pergunto, resolve muita coisa. Porque os caras hoje se planejam, Romildo, a brigar pela internet. Outra coisa que eu questiono, lá como aqui, não tem aquele negócio de reconhecimento facial? Tem. Porque se o cara tiver alguma bronca na justiça, ele fica ali na entrada. Exatamente. Eu não sei como é que as pessoas Para isso que serve o reconhecimento facial, eu acho. Para identificar quem não pode estar no campo de jogo. Isso. Então vamos ver se essa atitude lá do Ministério Público será branda, como comumente é as coisas do Botafogo, né? Porque vira e mexe, não só torcida com torcida, mas com torcidas adversárias também. E a gente só vê punição pro lado de cá. Ninguém quer o mal do Botafogo, mas pau que bate Chico, bate em Francisco. Até onde eu sei, Botafogo é um time de João Pessoa que fica na Paraíba e no Brasil. Campina Grande da mesma forma, né? E interessante é que se acontece uma coisa dessa aqui em Campina Grande, não ia ser as torcidas organizadas que iam ser suspensas de não ir. O 13 ou o Campinense ia ter que jogar sem torcida. A punição era para todo mundo, para quem estava envolvido e para quem não estava. Aí agora eu acho que já é brando. Já é brando o tratamento quando você especifica só para aqueles grupos que atrapalharam o jogo, criaram tumulto e estavam na torcida. Então é a torcida. Houve uma punição aqui, que eu não sei se foi pro 13 ou pro Campinense, né? Que tinha que jogar a 100 quilômetros de distância. O 13 jogou o jogo contra o Caxias e João Pessoa. João Pessoa, porque não podia jogar aqui, velho. 100 e poucos quilômetros, o 13 foi para lá. Que a chibata desce com força, como diriam meus saudosos pais. Desceu da tapioca do irmão Firmino para cá. O negócio é diferente.